Olá! Vamos ver algumas curiosidades sobre a osmorregulação em alguns animais aquáticos? Osmorregulação é a capacidade de alguns organismos de controlarem as concentrações de sais nos tecidos a fim de manter a regularidade das atividades necessárias para o seu funcionamento. Essa regulação é fundamental para a sobrevivência desses animais. Todos os animais de água doce regulam suas pressões osmóticas sanguíneas para concentrações que são hiperosmóticas em relação à água, sendo classificados como reguladores hiperosmóticos. São 3 os fatores que determinam as taxas de troca passiva de água e íons. São eles: as magnitudes dos gradientes osmóticos iônicos entre o sangue e a água do ambiente, a permeabilidade do revestimento externo do corpo do animal à água e aos íons, e a área de tegumento e epitélios através do qual as trocas acontecem. Por isso, a maioria dos animais de água doce apresentam fluidos corporais bem menos concentrados do que seus parentes marinhos. O mecanismo de regulação osmótica básico envolve os seguintes processos: urina, absorção ativa de íons e alimentação. Mas quais são esses animais? Vamos ver alguns exemplos a seguir. Vamos ver alguns exemplos de animais marinhos, entre eles os invertebrados. Os invertebrados são animais isosmóticos em relação à água do mar. Isso se deve, provavelmente, ao fato de muitos desses animais vierem de linhagens evolutivas que nunca deixaram o mar, tendo desenvolvido a mais simples relação osmótica possível com o ambiente marinho. Os peixes marinhos. Os peixes marinhos são hiposmóticos em relação à água do mar, ou seja, suas pressões osmóticas sanguíneas são menores do que a pressão osmótica na água do mar. Acredita-se que os peixes marinhos atuais tenham evoluído a partir de ancestrais de água doce, o que justificaria a baixa pressão osmótica dos fluidos corporais desses animais. A questão da perda de água nos peixes marinhos é resolvida através dos seguintes mecanismos: ingestão de água, urina e brânquios. Os répteis e as aves. Os répteis marinhos não são capazes de produzir uma urina mais concentrada do que seus fluidos corporais. Já as aves marinhas produzem uma urina geralmente isosmótica ou moderadamente hiperosmótica em relação ao plasma sanguíneo. Em outras palavras, os rins desses animais são incapazes de manter os fluidos corporais hiposmóticos em relação à água do mar. Como o principal produto de excreção nitrogenada em répteis e aves é o urato, ácido úrico, quantidades menores dele poderiam precipitar e bloquear os néfrons na presença de pouca água, inviabilizando a formação de uma urina muito concentrada como ocorre com ureia dos mamíferos. Uma estrutura interessante são as glândulas de sal, localizadas na cabeça de répteis e aves marinhas. São os órgãos extrarenais responsáveis pela excreção dos sais em excesso e, consequentemente, pela principal regulação osmótica e iônica nesses animais. Mamíferos marinhos. Assim como todos os outros mamíferos, os mamíferos marinhos são capazes de produzir urina mais concentrada entre os vertebrados, uma habilidade importante tanto em terra quanto em água. Os elasmobranquios marinhos, o grupo dos tubarões. Os elasmobranquios são hiperosmóticos, mas também são hipoiônicos em relação à água do mar.
Eles apresentam uma concentração de íons inorgânicos no plasma sanguíneo semelhante aos peixes marinhos, o qual é bem menor do que a concentração de íons na água do mar. Mas os tubarões, as raias e as quimeras possuem altas concentrações de dois tipos de solúveis orgânicos em seu sangue, a ureia em menor quantidade e o óxido de trimetilamina, abreviado por TMAO, o que os torna levemente hiperosmóticos em relação ao ambiente, apesar de serem hipoiônicos. Porque a maioria dos animais de água doce produz purina diluída. Acredita-se que seja porque é a maneira menos custosa, em termos energéticos, de manter o balanceamento osmótico e único. A remoção de íons de sódio e cloro de uma fonte mais concentrada, o plasma sanguíneo, durante o processo de produção da urina diluída, gasta menos energia metabólica por íon do que a absorção ativa de íons de uma fonte mais diluída, a água do ambiente. Animais aquáticos que enfrentam problemas de seca. Algumas espécies de animais que habitam poços, pântanos, lagos e riachos intermitentes desenvolveram um impressionante mecanismo de sobrevivência para quando os corpos d'água que habitam passam por períodos de seca. Eles enterram-se em um substrato e entram em estágio de estivação, depressão metabólica dramática durante períodos de privação de água ambiental, e muitos deles secretam uma camada protetora externa de muco, que age como barreira protetora contra as perdas de água por evaporação. Alguns peixes pulmonados de água doce africanos, como o mussum do Brasil, sanguessugas, caracóis, ácaros aquáticos e anfíbios, são exemplos de animais com essa impressionante capacidade. Obrigada por nos ver até aqui. Até a próxima!